O amor e a graça de Jesus esteja com cada um de nós, né? Com cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus, para que Deus abençoe sempre, né? Nos ajude, nos dê uma visão, essa visão que só vem de Deus. Quero aqui desde já também agradecer pelas mensagens, né? Pelo carinho, pelas orações principalmente. Confesso que os vídeos anteriores, irmãos, eu estava gravando do lado errado, né? Eu não sabia. Aí a minha prima me orientou a gravar com o telefone deitadinho. É porque ninguém está segurando, irmãos. Eu já coloco aqui no apoiozinho, mas o meu objetivo não é que nada apareça assim bonito, nada não. O principal, né, é que a palavra de Deus ela venha fazer conforme a vontade dele, né, em nossas vidas e ter um objetivo. Esse objetivo é que essa palavra ela venha penetrar no coração, na mente, que só onde o nosso Deus ele pode ir. Né? Desde já eu quero pedir também, rogo as orações de cada um, súplicas por aquelas famílias que estão enlutadas, por aqueles que estão nos hospitais sentindo dor, né? E com aquela expectativa de vida que muitas das vezes a gente tem vontade até de sumir, né? Mas servimos a um Deus que tudo pode e que tudo faz no momento dele, né? E ele faz conforme a vontade dele. Somos gratos a Deus por essa oportunidade. A gente passa o dia, faz tantas das coisas, né? E a gente tem que parar um pouquinho e vamos, esse pouquinho, nos dedicarmos na palavra do Senhor. Que palavra é essa que tem por objetivo de consolar a minha alma, alimentar a minha alma, onde eu possa estar levando o ídolo glorioso do Senhor, que são para aquelas pessoas que estejam sem querer mais viver, sem ter expectativa nenhuma de vida, desiludida, se sentindo muitas vezes tão fracassado ou fracassada, mas saiba que o Senhor, Ele é aquele que te dá força. Muitas vezes a gente tá tão difícil aquela luta que você diz, meu Deus, só Deus mesmo para fazer. E Ele chega no momento certo. E para nossa meditação eu vou ler uma passagem bíblica. Eu estou aqui com a Bíblia. E vou estar lendo para vocês, né, para nossa meditação, no livro aqui de Gênesis, no capítulo 41, o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Esse versículo me chama muita atenção. A gente lendo esse capítulo todo, do capítulo 41 do livro de Gênesis, a gente vai ver que José interpreta os sonhos de Faraó. A gente viu mais atrás um pouquinho que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José queriam matar José por conta que algo incomodava em José. Foi vendido, foi colocado numa cova, foi levado para a prisão injustamente, mas saiba de uma coisa, que muitas das vezes nessa provação que pessoas nos colocam é onde Deus ele vai dar a nossa vitória. E o mais importante de tudo é porque Deus ele faz inquietar Faraó, que a gente vê sobre os sonhos. O Faraó teve sonhos que a Bíblia relata bem direito aqui, a palavra do Senhor fala qual foi esse sonho. E os dois sonhos que Faraó teve foram bem idênticos, queriam falar a mesma coisa, mas não tinha ninguém no Egito que interpretasse esse sonho. Da mesma forma, eu quero te dizer que muitas das vezes tem pessoas tão perto de você que tem faculdade, doutorado, tem pós-graduação, tem tanta da coisa,
mas não consegue fazer aquilo que você tem para fazer, sabe por quê? Porque é Deus que dá o dom, é Deus que faz com que você cresça aqui na terra. E muitos ficam até abismados. Como é que pode? Pode porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Assim, na vida de José, ele é em nossa vida também e faz despertar algo em alguém, como Faraó, né, sendo ali rei do Egito, e ali despertou em Faraó, inquietou com um sonho, e Deus tem os seus mover. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar e muitas vezes a gente não entende. Então ali todo aquele sofrimento que José ele passou, teve um objetivo esse de amadurecimento, de confiança, de perseverança em Deus. Ele em nenhum momento das passagens aqui da Bíblia, eu vejo que José ali estava murmurando, interrogando, questionando a Deus, não. Então, basta tão somente ficar num lugar e saber e reconhecer que o Deus vivo, ele vê, ele contempla para nos dar a vitória. E ele exalta. O nosso Deus é Deus que exalta. Ele vai te exaltar. Essa aprovação que você está passando, chorando, gemendo, cada lágrima sua, Deus ele tem recolhido. É porque não é no nosso tempo, não é no meu tempo, não é no tempo dos irmãos, é no tempo de Deus. Muitas das vezes Deus ele age de uma forma, hoje você está passando por uma luta e amanhã Deus dá a resposta. Como muitas vezes você passar 1 mês ou 2 meses, porque o tempo para Deus, para a gente tem tempo, mas para Deus não tem tempo. Para ele não olha isso, é a mesma forma como morremos, né? Assim, não importa da forma que a gente morre, se o nosso espírito estando em verdade, em comunhão com ele, com o nosso Pai. Então, mais à frente a gente vê que Faraó, ele chama José, né? E diz assim a palavra do Senhor no versículo 38. Ó, como Faraó diz: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido entre os sábios como tu. Tu estarás em minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente o meu trono eu serei maior que tu. Veja, é muito lindo, irmãos. A gente meditando direitinho na palavra, né? Que Faraó, ele fala para o povo dele ali. Aonde é que a gente vai achar um homem desse tão sábio, né? Onde há o Espírito de Deus. Muitas das vezes a tua forma, o teu procedimento faz com que vejam o brilho de Deus em você. Muitas das vezes a gente pensa que não, mas Deus, ele brilha em nossa vida, na forma em que falamos, na forma em que agimos, em todo o nosso jeito de ser. Deus, ele mostra quem é em sua vida. Muitas das vezes a gente diz assim, a gente dá o que tem, não. A gente dá, né, quando a gente tem Deus. Aquelas pessoas, infelizmente, que não têm Deus, ajuda essa pessoa a ter uma comunhão com Deus. Talvez essa pessoa não tenha um conhecimento, ainda não conheça, não tenha um amor, né, ainda assim com Deus. E ele entrega a José, né, o seu palácio, o seu povo. Irmãos, Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso, porque o tempo de humilhação que José passou ali no Egito, chegou o tempo da exaltação e vai chegar também em tua vida, em nome de Jesus. Toda essa luta, esse sofrimento, angústia, pode ser no trabalho, dentro da tua casa, na tua rua, até dentro da igreja, mas vai chegar o tempo que Deus ele vai te exaltar. E quando Deus quer exaltar,
não tem irmãos, não tem Egito, não tem nada que se levante, porque o nosso Deus, quando ele está, como ele foi na vida de José, e como a gente sempre viu, o Senhor estava na prisão, o Senhor estava dentro da cova, e o Senhor sempre mostrando o que estava. Mas sabe o porquê disso? É o reconhecimento, nada temos, nada somos, somos dependentes do Senhor, porque quando José lhe disse para Faraó, não sou eu, mas vem de Deus. Ele reconheceu, José ali reconheceu que ele não faz nada, ele não interpretava nada, ele não sabia de nada, mas o Deus de Israel, ele é quem determina na minha e na tua vida. Então, basta que sejamos dependentes e confiantes, porque o dia da exaltação chega. Mas quando somos quebrantados verdadeiramente de coração. E muitos vão ficar perguntando como é que pode? Pode porque o nosso Deus, o Deus de Israel, ele dá sabedoria para quem ele quer, como ele quer, e faz com que alguém tão importante se inquiete por tua causa. Amém? Que Deus os abençoe e dê uma noite de paz para cada um de nós.